ADEME Informa, seu programa sobre mercado imobiliário, tendências e oportunidades. Bom dia a todos, estamos de volta com mais um ADEME Informa. Chega de piadinha aqui nos bastidores. Eu sou Fausto Caparelli, nossa assessora jurídica e de marketing falou que eu tenho que falar quem eu sou, nós temos que falar quem nós somos. Estou presidente da ADEME, Associação dos Desenvolvedores do Mercado Imobiliário de Rio Verde. Represento a Caparelli Participações. E nos sigam, curtam, compartilhem. Estamos nas redes sociais. Se você perder algum trecho da entrevista, a gente está no YouTube. ademe.rv. Estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube. Qualquer lugar a gente tá. A dancinha do Fausto no TikTok. O dançarino aqui. E nosso TikToker, se apresente, por favor. Rapaz, eu vou ter que dançar lá, então. Vai. Bom dia a todos, eu sou o Gustavo Baptista, empresário, empreendedor aí no mercado imobiliário, diretor da Montreal Urbanismo. Agora a gente tem que fazer a apresentação, conforme a nossa assessora de comunicação tem puxado a orelha nossa. O vice-presidente da ADEME, estamos aí junto, trabalhando em prol do mercado imobiliário de Rio Verde. A ADEME é a Associação dos Desenvolvedores do Mercado Imobiliário, para quem não conhece. É onde a gente reúne os empresários, empreendedores, incorporadores do mercado imobiliário, lutando aí em prol do crescimento, da profissionalização. E, inclusive, hoje estamos trazendo aqui um assunto muito interessante que a gente... Foi lançado há alguns dias, né? A gente fala que vai ser uma virada de chave aí para diversos trabalhos na cidade de Rio Verde, que tem se tornado muito tecnológica. Vamos pro restante das apresentações. Quem é você? Enterprise. Boa tarde a todos. Sou o Vinícius Kerley, do Grupo Rei. É um prazer estar com todos vocês aqui na mesa, Fausto, Gustavo, nossos convidados que vão se apresentar aqui. Mais um dia maravilhoso, um dia onde a gente pôde ver no decorrer dessa semana várias apresentações aí. Saber que a ADEME, que a associação, ela está contribuindo, ela tem o interesse de desenvolver junto com o município, né? Então, saber que nós... de um lado, podemos contribuir tanto para o cidadão quanto para o município. Então, para nós é um privilégio muito grande. E hoje vamos falar de inteligência artificial, né, Fausto? Vamos aprender bastante aqui sobre inteligência artificial, o que é os desafios, o que vai mudar no nosso dia a dia, né, Fausto? Temos novidade aí. É o maior especialista e não é essa moça aqui, é esse rapaz que vai se apresentar agora. Aí, pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no ADEME Informa. A ADEME que é uma referência aí para todas as entidades de classe, não só de Rio Verde, mas de toda a região. Vocês realmente têm feito um trabalho incrível, né, em se juntarem para buscar aí os objetivos não só da parte financeira dos empreendimentos de vocês, mas também discutir a parte da sustentabilidade, da viabilidade econômica e tá aí sempre auxiliando o poder público. Eu costumo dizer, o Dr. Wellington fala muito isso, né, o governante, o bom líder, ele tem que ouvir a população. E vocês, empreendedores, é o que faz acontecer, é o que faz a mola propulsora do nosso município aí, são os investidores, são vocês que estão empreendendo aqui no nosso município. Então a gente fica muito feliz de estar participando aqui do programa. Eu comecei e não falei, né, mas eu sou o Pedro Cunha, secretário de Tecnologia, Inovação e Inteligência Artificial, e a gente fica muito feliz de estar participando aqui do programa. Nossa convidado especial, se apresente, minha amiga. Eu sou a Flávia Tissot, estou aqui representando a Ospa Place, sou CEO da empresa, e estou aqui também para contar sobre o lançamento que a gente teve essa semana do Rio Verde 360, parceria da prefeitura, da nossa empresa, e que veio a partir de ti, Fausto, da ADEME. Então aqui a gente está no clubinho dos responsáveis pelo desenvolvimento do sistema. Vou fazer só uma correção. Vamos dar mérito ao Zil, foi ele que me chamou no dia lá no evento da ADIT, o ADIT Arc, que aconteceu lá em São Paulo. 2023, né? Foi. O Zil falou, vem cá que isso aqui é interessante. Falei, bora. Não lembro quem mais que tava, acho que era o Vitor, tava também.
Mas não era você, era A Bruna. a Bruna que estava apresentando isso. Foi o Zil que me chamou lá no evento e tinha o stand da OSPA lá e a gente falou, precisa ir para Rio Verde, né? Nós abraçamos a ideia, né, como a ADEME, o Zil apresentou e fizemos aí essa ponte com a prefeitura, né? A prefeitura entendeu que era viável e que bom que deu tudo certo agora. Obrigado. Tem que Rio agradecer Verde de público aqui 360, é né? o nome do programa. Agradecer o Pedro, agradecer o Carrijo e toda a equipe. A gente teve reuniões com alguns secretários antes. Eu te agradecer mesmo, porque é uma ferramenta que a gente tem que popularizar ela, porque não é só para o empresário, longe de ser só para o empresário, é para todo mundo que queira utilizar, que for utilizar, vai entender que essa ferramenta ela é democrática em todos os sentidos. Sem dúvida. Ô Fausto, eu acho que cabe aqui, né? Vai um pouco além da amizade que a gente tem com o Pedro. O pessoal hoje vê muito a questão da modernização que Rio Verde está tendo. Rio Verde Digital, agora o Rio Verde 360. E isso aí foi um objetivo do Dr. Wellington de fazer Rio Verde uma cidade digital, e ele trouxe para o lado dele o Pedro, que tem sido responsável por toda essa modernização e merece aí os parabéns pelo trabalho que tem prestado para o município, né? Obrigado, Gustavo. Na verdade, pessoal, a gente vê que Rio Verde passou por uma transformação política administrativa nos últimos anos. E isso aí a gente tem que agradecer a gestão dos últimos 8 anos do Dr. Paulo do Vale. Ele realmente soube fazer, né? Rio Verde cresceu muito nesse período, atraiu novos investimentos, mas também nós temos que agradecer a iniciativa privada. A gente sabe que a iniciativa privada, ela está anos-luz da pública quando a gente fala do Brasil. A iniciativa privada está muito à frente em todos os sentidos. Isso quando você fala de gestão, quando você fala de investimentos, de compliance, em tudo que você vê, a iniciativa privada está na frente da pública, né? Isso pode olhar comparado ao governo federal, ao governo estadual e a maioria dos governos municipais. E Rio Verde, ele conseguiu acompanhar na parte pública a iniciativa privada. Então, os grandes empreendimentos que nós temos em Rio Verde hoje, seja verticais, seja novos loteamentos, as empresas que vieram para cá, plataforma multimodal, agora em Paz, investimento de quase 3 bilhões de reais, tudo isso que está acontecendo em Rio Verde, o poder público não pode ficar para trás. Então, o Dr. Paulo fez as reformas estruturantes aqui no município, onde ele conseguiu deixar a parte básica 100%, desde saúde, educação, segurança pública, melhorando todos os números da cidade. E o Dr. Wellington pega ali a estrada mais pavimentada para trazer essa modernização, não só do serviço público, mas também do conceito de cidade inteligente, que é o objetivo dele, entregar Rio Verde após o seu mandato como uma cidade não só com os números básicos redondos, mas também com essa modernização, com mais tecnologia, com mais conectividade para a população. E a gente vê a dor do empresário com a burocracia que existe nos municípios, né? Não só nos municípios, todos os órgãos governamentais. E foi quando a ADEME nos apresentou, através do Fausto, a empresa OSPA, né? A Place, que é o Rio Verde 360. E a gente, na hora, abraçou a ideia com um objetivo único, que é desburocratizar e fazer com que as licenças, os alvarás de construção, de reforma, o novo plano diretor que vai ser feito ano que vem, toda essa parte do mercado imobiliário a gente consegue resolver e ajudar a desenvolver isso aí com uma tecnologia, com uma plataforma sensacional. Então, essa semana a gente teve o lançamento desse GM Digital, que além disso, ele oferece vários outros serviços. A Flávia pode falar um pouco sobre isso, eu também posso complementar, desde o desenvolvimento econômico, com todos as empresas ativas estão ali dentro, na parte da saúde com as endemias, com o mapa de calor, parte da mobilidade urbana, patrimônio imobiliário, enfim, as escolas, não só municipais, mas estaduais e particulares. O Gêmeo Digital é isso, é a gente pegar a realidade, o que é o município, e levar para dentro de uma plataforma, para dentro de um computador. Então foi um grande avanço, é uma entrega sensacional do nosso prefeito, Dr. Wellington Carrijo, que agora a gente tem isso aí disponível para o mercado imobiliário, disponível para a população, para que a gente consiga diminuir burocracia e dar mais previsibilidade para quem quer investir no nosso município. Show de bola. Flávia, o que o OSPA vai trazer pra gente? Eu acho que vale explicar para quem tá nos ouvindo e não participou, né, nessa semana do lançamento. Quando a gente fala, né, dessas questões de burocracia que o Pedro mencionou, acho que um dos primeiros pontos, e aí eu falo isso como a gente estava conversando antes, né, com quem veio do mercado imobiliário e tudo mais,
Quando a gente vai desenvolver um projeto, um terreno, a primeira coisa que você precisa saber é o quanto tu pode construir, né? O que tu pode construir? A primeira pergunta é o quê, né? O que pode? Quanto que eu vou ter de retorno, se a conta fecha, e depois será que eu devo realmente construir ali ou não, né? E pensando nessas perguntas, é para isso que serve o Reverse 360. Então a pessoa acessa o sistema e rapidamente ele já consegue entender o que pode ou não pode construir. Então, primeira coisa, o uso do solo, né? Quero fazer uma farmácia? Beleza, posso ou não posso? Então começa por aí, né? Já tendo isso aí como a primeira resposta. Segundo, pode. Mas e aí, quanto, né? Quanto que vai custar? Quanto que eu posso construir? Será que vale a pena eu tirar aquela edificação que tem lá e fazer um prédio maior? Né? Qual vai ser o retorno que eu vou ter com essa brincadeira, né? Então, tudo isso a gente coloca dentro do sistema, trazendo as informações de plano diretor, para já tirar todas essas dúvidas do empreendedor na hora. E do lado da prefeitura, obviamente, facilitar a vida do time da prefeitura também, né? Em vez das pessoas irem lá, ficarem perguntando, tendo dúvida, a gente usa o sistema para já trazer tudo isso, inclusive simulações e tudo mais. Então, falando do mercado, né? Acho que esse é um dos primeiros pontos. Mas a terceira pergunta, na verdade, é: será que eu devo realmente construir ali? Será que faz sentido? E aí que entram as outras camadas. Então a gente pode entrar, tá, mas tem bastante empresa aqui? Tem bastante gente morando nessa região ou não? Né? Tem transporte público, tem escola, tem posto de saúde, tem terrenos disponíveis, tem cone do aeroporto, talvez, naquela região em que eu estou procurando. Então, tudo isso são coisas que, quando a gente vai desenvolver o empreendimento, a gente se pergunta, né? E aí, por isso, a gente foi fazendo toda essa integração entre secretarias para poder ter acesso a todas essas informações. Então, na plataforma que está disponível já hoje, gratuitamente, a gente já tem desde zoneamento do plano diretor, como primeira parte, lotes, localização de empresas, patrimônio imobiliário da prefeitura, zonas fiscais, cone do aeroporto, enfim. E a gente vai adicionando mais e mais informações para ir agregando nessa tomada de decisão. E como a gente falou no evento, né, a grande questão do GM Digital, enfim, é que tu não tenha uma foto da cidade, beleza, isso aqui é a cidade em maio e acabou. Não, é a gente poder ter isso sendo atualizado ao longo do tempo. Então, essa semana a gente já sabe dizer, olha, como é que foi o crescimento das empresas em Rio Verde? Qual setor mais cresceu? Qual setor caiu? Será que a pandemia afetou, não afetou? Beleza. Agora, daqui 1 ano, daqui 2, o que será que vai acontecer? Então, tendo uma ferramenta dessa, a gente consegue também fazer esse acompanhamento ao longo do tempo, né? E do mercado, obviamente, a gente pode ver, olha, mais projetos foram aprovados aqui, surgiu mais pessoas ali, olha, abriu um posto de saúde, será que vai ter uma demanda de mais pessoas morando ali ou não vai ter? Então, todas essas coisas, a primeira coisa que a gente precisa é ter os dados organizados, estruturados e, principalmente, daí, mérito à prefeitura, né? Disponibilizados para o cidadão, para o mercado. Não adianta nada a gente ter todas as informações, elas estarem na gaveta, guardada, fechada, e a população não tem acesso, né? Então é um pouco por aí que a gente iniciou o desenvolvimento do sistema. Flávia, você e o Pedro citaram aqui, acho que muitos ouvintes não sabem o que significa, nem a gente sabia, né, até o dia do lançamento, o que aconteceu na terça, né? O que é um gêmeo digital? O que isso significa? A gente está falando do que a plataforma oferece, mas vamos voltar e o que é esse? Porque é o primeiro do Centro-Oeste, né, Rio Verde? É o primeiro do Centro-Oeste. O gêmeo digital, acho que vale explicar, ele é um conceito que ele é mais usado na indústria. Então, um gêmeo digital de um carro, por exemplo, é que os caras vão usar para simular o airbag. Se eu mudar o motor, o que vai acontecer com o carro? Aerodinâmica, tudo. Gêmeo digital de um foguete. O que eu vou mexer ali? Eu não posso testar só quando estiver lá no espaço, né? Então eu tenho que testar no mundo virtual. O gêmeo digital de uma cidade é esse mesmo conceito. Então é eu ter tudo ali no virtual para eu poder entender. E aí quando eu tomar uma decisão na vida real, né? Eu já usei ela, já testei ela, já verifiquei tudo no mundo virtual. Então, aqui no Brasil como um todo, a gente ainda está começando, comparado, tem gêmeo digital na Singapura, Londres, enfim, né? Mas aqui no Brasil, a gente sente muito essa falta dos dados, a falta da informação transparente. Então, os primeiros pontos para a gente poder ter um gêmeo digital de uma cidade, que Rio Verde é a pioneira aqui no Centro-Oeste, primeiro eu tenho que ter as informações. Antes de eu querer fazer simulações, antes de eu querer resolver todos os problemas do mundo, primeiro eu preciso ter a base bem feita, todas as informações organizadas no mesmo lugar, e aí eu começo a me perguntar,
que será que vai acontecer se diminuir a outorga onerosa nessa região? O que será que vai acontecer se começar a ter um aumento de demanda aqui? Opa, talvez eu vou precisar de um posto de saúde, talvez eu vou precisar disso, talvez eu vou precisar daquilo. Então, tentando explicar um pouco mais para leigo, acho que essa comparação entre o carro e o avião, ela é boa, porque a gente consegue imaginar, né, que claro que eu vou testar o airbag de um carro antes de construir ele, mas eu não tenho como eu testar uma cidade antes de construir. Então, é um pouco por aí que tá esse nosso conceito. E complementando o que a Flávia falou, eu acredito que para o município o avanço é muito grande. A gente falou no lançamento, né? É um marco histórico mesmo, porque hoje tudo que você vai fazer custa caro, custa dinheiro, é tempo, e você tem como testar antes e planejar o futuro fazendo de forma digital. Ou seja, se a cidade ela está crescendo mais para um lado, nós temos que começar a ver que lá precisa de uma escola, lá precisa de um posto de saúde, ali tem necessidades de comércios, de infraestrutura urbana, de mobilidade urbana. Tudo isso a gente consegue mapear no digital. Então hoje Rio Verde, ela tem uma réplica da nossa cidade dentro de uma plataforma, dentro de um computador, que a gente pode fazer todas as mudanças que a gente achar necessárias e vai nos auxiliar a planejar o futuro da nossa cidade de uma forma mais fácil de enxergar. E para o empreendedor isso é muito importante, porque se ele está com vontade de empreender no ramo farmacêutico, ele sabe exatamente quantas farmácias tem em cada bairro, quantos postos de combustíveis, quantas pessoas, o valor venal do imóvel, a zona fiscal, o zoneamento que ele está, e ter toda essa previsibilidade ali antes de fazer o investimento. A gente pega aí quantas vezes na prefeitura, onde estão os concorrentes, né? A gente pega aí direto, direto não, mas isso acontece com uma certa frequência, o cara que vai lá, compra um lote para montar determinado comércio, às vezes um cara simples, junta o dinheiro da vida inteira ali, ele compra o lote, na hora que ele vai montar o empreendimento, naquela zoneamento ali, não pode. Às vezes ele nem sabia dessa informação. Nem sabia. Na grande maioria não sabia. E não sabia como buscar também, às vezes, não é nem porque é difícil pegar, ele não sabia por onde que eu vou buscar essa informação. Exato, né? e é difícil, é burocrático, as pessoas realmente precisam dessa previsibilidade. E a tecnologia tá aí para isso, né? Pode também, só para terminar esse assunto, pode também o cara, eu tenho interesse de montar uma padaria, não tenho lote, eu entro lá naquele bairro, tem padaria? Não tem. Tem lote para vender? Então eu vou comprar o lote e vou fazer minha padaria lá para... Eu já fiz uma pesquisa de mercado. Né? Qual que é o tamanho do lote que eu quero? Quais são essas informações? Eu tava conversando com o Pedro, até em outro programa, né? Nossos companheiros aqui no Bom Dia Produtor, Boa Tarde Produtor. E foi falado um exemplo que eu achei bacana. Para população entender o que de fato é o OSPA, né? Para quem não é do mercado imobiliário. Muita gente teve aí The Sims, GTA. É como se fosse um joguinho ali, é a cidade inteira. Paralelo, né? É uma cidade inteira que você... No digital. Eu vou dizer assim, você pode até brincar lá. É tão interessante que você simula o tamanho de um prédio, de uma casa, de uma construção. Como que ele ficaria na realidade, né? E a Flávia citou também algo interessante, né? Uma foto tirada em março, um exemplo. O que a gente liga a isso? Ao Google Earth, que já foi uma grande evolução. Hoje a gente consegue estudar diversos tipos de negócio através do Google Earth. Agora vem algo muito superior, porque a gente está pegando uma cidade ali que, se você clicar em cima de um imóvel, você sabe o tamanho dele, qual que é a informação, o que você pode construir. Então, assim, nós estamos indo muito além do que o Google Earth oferece, né? Então, vai ser uma virada de chave, de fato, pelas informações que ele vai ofertar. Já é, né? No dia que lançou, eu tive a curiosidade de ir lá, né? Vamos ver aqui, ali. Gente, é muito interessante. Você clica, você tem o tamanho exato. Não, eu quero formar uma área. Você vai clicando, não, se eu juntar esse lote, dá 800 metros, cabe, não cabe. Vira é muito exato, né? Sem dúvida. Eu falo assim, são 3 pilares muito importantes que acaba elencando, né? Aí tem o comprador de terreno, né? Que aí ele consegue definir melhor o que ele pode comprar e o que ele pode construir. Para o município, ele tem todas as informações para tomada de decisão mais rápida e mais precisa. Que é igual o Pedro falou aqui, às vezes antes, eu até queria que você fizesse uma analogia, quando vocês iam fazer uma escola. Quanto tempo vocês demoravam para tomar a decisão de montar uma escola, de angariar todas as informações e ter isso em mãos para tomar essa decisão? E agora com o OSPA.
né? Então o Rio Verde 360, na verdade, Sim. né? Então com o Rio Verde 360, imagino que você vai ter isso tudo bate pronto. Sim. Ô, Vinícius, isso é importante. Hoje, se a gente chegar na Secretaria de Educação, o Miguel tem exatamente no Google Earth todas as escolas mapeadas. E aí ele toma a decisão das escolas de acordo com o que ele vê ali. Lá na saúde, com o secretário Tiago, ele tem lá os postos de saúde. Aí quando você vai lá para a Superintendência de Patrimônio Imobiliário, do Elismar, ele tem lá as áreas institucionais. Tudo de forma separada. Funciona? Funciona, funcionou até hoje, é legal. Mas agora a gente vem com essa novidade, integrando tudo na mesma plataforma, colocando todo mundo na mesma página. Isso é ótimo. Então é muito bacana, porque a gente vai ter muito mais previsibilidade na hora de tomar essas decisões. E isso aí é uma coisa muito importante, porque agora, com o Rio Verde, a gente falou, eu aprendo muito com vocês escutando o programa aqui, mas o ritmo que Rio Verde cresce é aceleradíssimo. E a gente vem dos marcos históricos, né? Década de 70 comigo, anos 90 com a Perdigão, agora a BRF. Depois de 20 anos veio a Rumo, né? O multimodal. E agora veio a Impasa 5 anos depois da Rumo. Então isso mostra que Rio Verde, ele ganhou mais investimento, menos tempo. Então um marco socioeconômico para Rio Verde que vem 5 anos depois do outro. Antes demorou 20 anos para vir. Então agora a tendência é Rio Verde crescer cada vez mais. Ah, Pedro, depende do governo federal, depende de políticas públicas, depende de muita coisa. Mas como eu disse, ninguém segura a iniciativa privada. E a iniciativa privada de Rio Verde, vocês empreendedores, vocês estão dando show. Rio Verde hoje é referência a nível Brasil, nível mundo. Eu vejo que vocês viajam muito antes de montar os empreendimentos de vocês. E eu não tenho dúvida que Rio Verde vai continuar nesse ritmo. E a gente não, como o Dr. Paulo fala, a gente não pode deixar o sarrafo abaixar, né? Tá lá em cima e a gente não pode deixar abaixar. Então você pensa, aumentou 12 milhões de metros quadrados para você cuidar do asfalto, da iluminação, meio-fio e tal, você cuidar de toda a zeladoria dessa cidade, segurança pública, transporte público, para você conseguir fazer essa gestão, só existe uma forma do poder público acompanhar vocês da iniciativa privada, investindo em tecnologia e melhorando a gestão, melhorando a tomada de decisão, senão a coisa não anda. Então assim, nós estamos vivendo um momento maravilhoso da nossa cidade. Eu acredito que Rio Verde está no auge, assim. A gente tem, obviamente, problemas. A gente, nos nossos negócios privados, a gente tem problemas. Você pensa uma cidade da dimensão de Rio Verde. Óbvio que tem muitos aspectos que nós temos que melhorar, mas a gente está vivendo um momento maravilhoso. E quando se trata de investimento em tecnologia voltado para melhorar a gestão, o Dr. Wellington não está medindo esforços para fazer com que isso aconteça. E agora foi a vez do mercado imobiliário, claro que é para todos os investidores, é para mobilidade urbana, é para saúde. Nós vamos utilizar o Rio Verde 360, né, Flávio? Para todas as pastas, se Deus quiser. Hoje nós estamos com 11 camadas já implantadas, vamos para 30 camadas, mas o principal foco da gente ter adquirido essa plataforma foi focado no mercado imobiliário e no crescimento da nossa cidade. Pois é, isso aí dá poder pro cidadão também, né? Para todas as tomadas de decisão dele, não só o do incorporador. Sem dúvida. Comércio, né, Fausto? O parceiro maior nosso hoje é o corretor. Como que o OSPA seria interessante para o corretor? Dá um exemplo para a gente. Eu acho que corretor pode usar tanto numa lógica de prospecção ativa quanto mais passiva. Então, prospecção ativa, eu poder entrar ali e vou filtrar. Tô procurando um terreno para eu poder fazer uma farmácia. Então, eu vou ali e vou filtrar pelo uso permitido de farmácia. Mas qual que é o tamanho do terreno que eu quero? No mínimo 200 metros quadrados. Vou aplicar o filtro de 200 metros quadrados, vai aparecer o mapa ali, em vez de 73 mil terrenos que tem na cidade, vai aparecer só os terrenos que se aplicam nisso aí, né? Daí o corretor, se ele tá à venda ou não, daí o corretor vai... Você tá em farmácia próximo, né, Flávio? Vai poder ver, olha, aqui já tem... A questão de farmácia é um bom exemplo, né? Não sei se é bom eu fazer uma farmácia perto de outras, ou se é melhor eu fazer mais longe, né? Então ele vai conseguir olhar, né, o que tem próximo, vai filtrar ali pelos tipos disponíveis. Vamos dizer que ele vai olhar, tem aqui esses 20 terrenos que não tem nenhuma farmácia próxima e que estão mais ou menos de acordo. Tá, e qual que é a área construída atual desses terrenos? De repente pode ser que já tenha um super prédio. Não vou tirar aquele prédio, eu consigo ver a área construída também para ver, olha, daqui a pouco é uma casinha pequena ali e tal. Eu posso chegar lá e fazer uma oferta, né? Ou avaliar a viabilidade financeira de quanto que dá para pagar por aquele terreno. E aí, de um lado mais ativo, né? E de um lado mais passivo, eu tenho um terreno, eu preciso saber o que eu posso fazer nele. Vou entrar na plataforma, vou pesquisar o endereço, navegar no mapa, selecionar o terreno e ver, o uso permitido aqui é esse,
a área máxima que eu consigo chegar é essa, tem essa restrição, tá na parte do Comar ou não tá. Então, fazer todo esse mapeamento e, no fim, até exportar um PDF mais profissional, né? Para poder levar ali pro incorporador ou pro comprador final. Então, o corretor pode prospectar negócios para o cliente dele. Ele até vender um terreno de outro cliente, né? No caso, seria interessante também, e é interessante, para o arquiteto, para o engenheiro. Eu contratei um arquiteto para fazer minha casa, eu quero saber o que tem em volta. Isso aí eu acredito que vai ser um grande avanço por causa de 2 fatores. O primeiro é quando você pega um arquiteto para fazer determinada obra em determinado local, ele já tem ali todas as normas. Então, desde o recuo, quantos metros quadrados, quantos andares, o que pode, o que não pode, vaga de estacionamento se for um imóvel comercial, ele já vê tudo ali. E a cereja do bolo, que é o segundo fator, que é um chatbot com inteligência artificial que tira todas as dúvidas que ele tem relacionadas à legislação. Isso, para mim, é a cereja do bolo do Rio Verde 360. Se o arquiteto ou o engenheiro, ele vai fazer um projeto de determinado segmento e ele tá assim, gente, mas será que aqui eu posso fazer isso? Ele simplesmente vai lá no chat, pergunta, já aparece a legislação, artigo tal, tudo do nosso plano diretor, o que pode, o que não pode, e ele consegue fazer tudo isso sem ter que ir ao Paço Municipal, sem ter que consultar um analista, sem ter que ir lá, ligar, e vai tirar toda essa burocracia. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre a inteligência artificial, e hoje a gente já está aí no nosso 5º software que a gente adquiriu ou nós fizemos, um deles até o Rio Verde Digital, nosso aplicativo aí, que integra mais de 600 serviços públicos na palma da mão do cidadão. E agora o Rio Verde 360 também com inteligência artificial. Nós participamos de um curso com Paolo Petrini, lá de Goiânia, e ele falou uma coisa que me marcou muito. Isso foi agora 2 semanas atrás. A maior revolução da história da humanidade é a energia elétrica. A segunda maior revolução da história da humanidade é a inteligência artificial. Mesmo. Gostando ou não gostando da tecnologia, querendo ou não querendo aprofundar, hoje não existe nenhum trabalho, nenhum serviço que você faz a mesma coisa durante, vamos falar assim, um processo que você faz diariamente aí, que a IA não consiga fazer. Então, se você hoje tá ali trabalhando e fazendo as coisas ainda manualmente, pague um curso de IA, estude IA, que ela vai te ajudar muito. Isso não é para tirar o emprego de ninguém. É para aumentar a eficiência no seu trabalho, aumentar a qualidade do seu trabalho e fazer com que você consiga produzir mais. É esse o objetivo. E o Rio Verde 360 tem essa IA. Já pensou? A pessoa tá com uma dúvida se ela tem que ir tomar decisão para lá ou para cá, ela já entra ali na IA, pergunta e já vê a legislação, interpreta, faz tudo de forma fácil, do conforto do seu escritório. Então é um avanço muito grande que a gente está trazendo para Rio Verde. Ô Pedro, eu até complementando um assunto que serve para os ouvintes, né? A questão da inteligência artificial. Estava conversando com a equipe. Hoje, não só para fazer o que a gente não sabe ou aprender, você melhora muito, né? A questão, além da produtividade, a sua entrega, se você faz um tipo de serviço, você colocar a IA do seu lado, igual a gente conversou com a Flávia sobre desenvolvimento, acho que a maioria dos desenvolvedores de plataformas digitais hoje aí utilizam a todo momento. Você coloca a sua entrega, ela passa a ser muito melhor. Então ela tem que ser um aliado, né? É o que vocês estão fazendo. É isso aí, a gente viu lá, eles deram exemplos nesse curso de 10 plataformas de inteligência artificial, cada uma tem uma particularidade, ou seja, se você está buscando uma para o lado jurídico, existem plataformas de IA específicas para o jurídico. Há pouco tempo eu tive conversando com um amigo advogado e ele falou, hoje no nosso escritório nós somos 4 advogados. Se a gente não usasse essas plataformas de IA que a gente usa, nós teríamos que ser uns 10 e o nosso serviço ainda não seria tão bem feito como a gente não conseguiria entregar. Às vezes tem determinada pesquisa que você vai fazer manualmente que você gasta horas e a IA te dá em segundos. Então é um ganho absurdo. E no poder público a gente tem que investir nisso, né? Não só para melhorar a eficiência do servidor e o servidor conseguir entregar mais com menos tempo e com mais qualidade, mas também proporcionar isso para o cidadão. Já pensou? O engenheiro ter que ir lá, entrar no plano diretor, ler, aí ele interpretar, marcar com o analista. Meses. Ele ia demorar meses. É meses. Então, assim, a gente tem que acompanhar, como eu disse aqui desde o início, acho que todas as minhas falas eu falei isso, mas
não querendo ser repetitivo, mas é porque é muito importante, o poder público tem que acompanhar a iniciativa privada. Senão a cidade fica para trás e as entregas comuns que é feita pela prefeitura, a gente não vai conseguir entregar do padrão aí que a iniciativa privada entrega. E sobre a entrega, você falou que o OSPA tem o chatbot, que é uma inteligência artificial, conhece das leis e etc. No Rio Verde também existe um atendimento, no Rio Verde Digital. No Rio Verde Digital também. O que buscar no 360 e o que buscar no Rio Verde Digital? Boa. Hoje me fizeram essa pergunta. Na verdade, o Rio Verde Digital, ele é um aplicativo onde nós colocamos... Hoje, o município de Rio Verde, ele tem 980 serviços públicos direto ao cidadão. Esse aplicativo, nós colocamos mais de 600 serviços públicos integrados numa única plataforma. Desde você que quer tirar uma licença ambiental, uma licença de uso do solo, essas partes mais burocráticas, até marcar uma consulta, reclamar de uma lâmpada queimada na porta da sua casa, de um buraco na rua. Tem o Fala Aí Cidadão, que é a participação cidadã, para dar feedbacks, para a gente conseguir ter aí uma participação do cidadão direta na prefeitura, e vários outros serviços, como eu disse, são mais de 600. E ela é integrada com o WhatsApp, que tem um chatbot com inteligência artificial, que qualquer coisa que você quiser saber da prefeitura, você vai ser direcionado para o departamento correto. E o bacana disso, pessoal, é que você pode mandar áudio, você pode falar qualquer hora do dia ou da noite que você vai ser respondido. Então, você entrou lá no nosso aplicativo Rio Verde Digital, baixa o aplicativo na Play Store ou na Apple Store, você vai clicar no íconezinho embaixo do WhatsApp, que você já tem esse contato direto com a prefeitura, e também dentro do aplicativo os serviços públicos. E o Rio Verde 360, ele é um gêmeo digital, ele é um mapa de Rio Verde interativo, onde a gente consegue acessar toda a cidade com as legislações e várias camadas que estão por vir. O principal, foi o que a Flávia falou, é para o mercado imobiliário. Quando você clica no lote, você já vê tudo que você tem ali de zoneamento fiscal, tudo que você pode construir, o que você não pode fazer, enfim. E o chatbot dentro do Rio Verde 360, que mostra ali para você tirar suas dúvidas e mostra todas as leis, legislação, plano diretor do nosso município. São plataformas distintas, porém, as duas são grandes entregas para a população, cada uma mais na sua parte, assim. Uma mais para o empreendedorismo, mais para o mercado imobiliário, e a outra para o cidadão que quer um serviço público do município. Pedro, só para pegar aqui um gancho, curiosidade, tá? Quantos usuários tem em cada plataforma e quantas ordens de serviço tem por dia? Você tem esses números assim, nem que seja por alto? E o que é o que o pessoal mais solicita? Nós temos. Na verdade, o Rio Verde Digital, ele fez um mês, dia 7 de maio, com 20.232 usuários. E agora, nesse restante do mês, eu tenho que atualizar o número exato, a gente já estava chegando próximo a 30 mil usuários. É muito. Ou seja, nós estamos aí com mais de 10% da população utilizando o serviço. Isso nós estamos contando quem está logado no aplicativo. A gente não contou quem só baixou e deixou ele lá. Olha, Vinícius, são muitos serviços acessados, mas o principal é reclamação, não é nem reclamação, né? É você mostrar a parte de iluminação, a parte de poda de árvore, a parte de buraco, a parte de zeladoria. Porque é uma forma fácil, você chega ali, tira uma foto do buraco e envia, você tira uma foto da lâmpada queimada e envia, é um serviço muito simples. E os serviços de marcação de consultas, ele é bem procurado, e também na habitação, quando a pessoa entra ali para fazer o seu cadastro para conseguir ganhar a casinha ou entrar no programa de financiamento do Minha Casa Minha Vida. Esses são os serviços mais acessados. Agora a gente começou a ter uma busca maior na parte de licenciamento, porque você consegue anexar os documentos lá, né? Você vai tirar desde a vigilância sanitária até o uso do solo no meio ambiente, a parte também da SUDER, você consegue até acessar todos esses serviços dentro da plataforma. Mas a plataforma está crescendo muito e a gente está com um programa muito legal, que é a Caravana da Inclusão Digital. Nós já rodamos aí vários bairros, começamos no Céu, na região norte, fomos lá para o Parque Lauro Martins, na região sul, fizemos com os servidores da Câmara Municipal, servidores do município lá no Paço Municipal, e a gente já atingiu aí uma grande quantidade de pessoas para ensiná-los a baixar aí o nosso aplicativo e usufruir do serviço. E uma coisa bacana também que eu pulei é que no WhatsApp tem muita demanda, muitas pessoas mandam assim, cata treco, tem muito, sabe? Jogaram um sofá aqui na porta da minha casa. Infelizmente a população, ela tem, né, nós temos esse problema aqui no município de Rio Verde.
E aí o cara manda lá no WhatsApp, como que eu faço pra fazer isso? Como que eu faço pra fazer aquilo? E aí vai sendo direcionado, o atendimento geral da prefeitura, vai se direcionando pra secretarias, e a gente vai Posso tacar evoluindo. fogo nesse sofá? Eu vou aproveitar aqui ao vivo e vou falar pra população. Gente, vocês que tem um móvel velho, um sofá velho, um fogão, quer Deixa ele aí na sua descartar, casa. lixo. É lixo, né? Botando Porque lixo, pô. eu vou dizer assim, a cidade inteira sofre com isso, a prefeitura sofre para cuidar e nós empreendedores somos diretamente impactados porque o pessoal vai numa área que é privada e joga um lixo lá. E vira tradição, ficar jogando naquele mesmo. E assim, é ruim para a cidade, isso incentiva a criminalidade, incentiva doenças, bichos e etc. Você tem algum lixo? Agora não é nem ligar, né, Só Pedro? mandar no cata-treco nosso que vai ser retirado. Tem uma coisa interessante. Teve uma comitiva do estado de Goiás que foi pro Japão no ano passado, né? E o Dr. Wellington foi e ele ficou impressionado. Eu não conheço o Japão particularmente, mas ele ficou impressionado com a educação da população. E uma coisa que impactou muito ele foi eles visitando uma escola lá, é que desde criança eles já têm a matéria na escola sustentabilidade. E isso vai ser implantado em Rio Verde, já está conversado com o professor Miguel. Nós vamos ter 3 novas matérias no estudo de estudo aqui no município, nas escolas municipais. Educação financeira fiscal, educação na parte de sustentabilidade e educação no trânsito. Essa do trânsito é sensacional, nas quadras, com a educação lúdica, mostrando para as crianças. A gente sabe que o Brasil é um país emergente, a gente está muito distante dos países de primeiro mundo, mas a única forma da gente evoluir como população é com a educação. E esse é o nosso objetivo, porque como que a gente vai conseguir um cara aí de 40, 50, 60 anos de idade que tem o costume, tem o hábito já de fazer a coisa errada, a gente pode nos incluirmos isso aí, fazer muita coisa errada. O Fausto, por exemplo. Então, assim, é muito mais difícil do que uma criança que já vem sendo educada para isso. Lá no Japão, segundo o nosso prefeito, ele falou assim: Pedro, você não vê lixeira na rua e você não vê lixo. O cara usou uma garrafa de água dessa aqui, ó, ele leva pra casa dele pra descartar na casa dele. Eu faço Ô isso. Pedro, o Luciano Hang, ele tá nos Estados Unidos essa semana, ele postou na rede social dele, ele andando lá, a limpeza, não tem pichação, não tem lixo na rua. Então de fato a educação. E eu vou até falar um ponto aqui que vai um pouco contra. Independente da sua idade, ouvinte, não seja mal educado, não jogue lixo na rua, na casa do... Desculpa, Fausto. Ele Eu que não jogo manda lixo aqui, na rua, não. ele que manda na rádio aqui. Eu tô sendo um pouquinho Mas você tá certinho. forte, né, gente? O prefeito não. fez uma campanha dessa há pouco tempo, né? Pedindo o apoio da população. Vem essa chuvarada aí, quantidade de lixo na rua, olha os problemas que não causa. Eu sou cético que o cara da idade de vocês, assim, acima dos 40, vai mudar. É o que tem que ser feito na base. Exato. Minha filha fica vigiando, se joga. Eu isso, não é jogo. isso. Mas já corrigiu o vô, já corrigiu o tio, já corrigiu todo mundo que faz coisa Ensina errada. seus filhos, não joga papel de balinha. Mas, assim, no vidro do carro, né? cultural. O Japão é a cultura de ser educado. O brasileiro é mal educado mesmo e pronto. Então eu O cara posso joga falar, o né, sofá Fausto? do lote, do lado dele, mas a frente da caseta tá limpa. Foda-se o resto. É isso aí. Ele quer que a lâmpada do poste da casa dele É isso aí. seja assim. Se a rua inteira estiver apagada, ele não tá nem aí. O Fausto, é engraçado. O nosso carro inteligente, ele faz aí toda a parte da zeladoria, né? E ele pega as lâmpadas acesas de dia. Nós nunca tivemos, em 2 meses de Rio Verde Digital, uma reclamação da pessoa reclamar que a lâmpada estava acesa durante o dia na porta da casa dela. E a gente pega pra ir apagando, isso é gasto. O que aqueles carros fazem, hein? Até dá legal. explica aí pros ouvintes aí. Então, esse é um software com inteligência artificial no É um teto carro do cheio de câmera, né? Exato. Ele tem centenas ele pega mais de 100 irregularidades do município e a gente vem ampliando isso junto com a Mapster, que é a dona desse software. O carro tem um marco zero, que é no passo municipal, e ele passa em todas as ruas do município uma vez por mês. E ele identifica mais de 100 irregularidades. Então ele identifica lá lâmpada acesa de dia, lâmpada queimada, placa, essa parte da mobilidade urbana. O Rocha foi, quando ele estava como secretário da mobilidade urbana, ele foi a secretaria que mais resolveu ordem de serviços de todos os municípios do Brasil que tem esse carro, foi aqui em Rio Verde. Todas as placas que tá um pouquinho torto,
tá o pare apagado, ou então a placa não tem, ou então a placa tá irregular de alguma forma, tudo isso aí ele identifica. E aí a nossa equipe, buraco nas ruas, meio fio quebrado, lote sujo pro código de posturas, enfim, todas as irregularidades. Cachorro na rua, ele pega todos os cachorros na rua e a gente consegue fazer a zeladoria da cidade de acordo com o que o carro nos mostra, o que o software mostra. Tapa buraco, vamos atacar a região norte. Vinha a equipe ali do Tyrone passando rua por rua. Agora vai na rua que tem o buraco. Aquela rua não tem buraco, ele não precisa passar lá mais. Isso gera economia, gera previsibilidade para o município. Na hora da gente licitar material de asfalto, por exemplo, de comprar lâmpadas para serem trocadas, a gente sabe exatamente quantos buracos tem no município, o que eu preciso comprar de material. Então, ajuda demais. Você otimiza. Você vai tampar um buraco, você não leva tempo 2 e dinheiro, caminhões né? de asfalto. A quantidade de material que você leva para tampar um buraco. Um projeto extraordinário do Rafael, do Meio Ambiente, é o Verde Vida Animal, que é a castração dos cachorros de rua, né? Rio Verde, ano passado, castrou mais de 2.000 cachorros e estamos ampliando muito esse projeto. E a partir de janeiro desse ano, nós começamos a fazer a castração itinerante. O carro identificou os bairros que tem mais cachorro de rua. E agora, a gente está indo, de acordo com o que o software do nosso carro inteligente nos mostra, a gente está indo em loco fazer a castração desses animais. Então, assim, ó, se em determinado bairro foi onde mais identificou o cachorro, vamos começar nesse bairro e vamos indo de acordo com o que o carro nos carro mostra. já se pagou, Pedro? Isso Sem ainda... dúvida. Sem dúvida. Esse programa, as campanhas. Né? Eu tenho um combinado com o Rogério Cabral, vou fazer isso no programa dele, o carro vai fazer 1 ano agora em julho, e eu vou trazer uma prestação de contas para mostrar para a população tanto de ordem de serviço que nós resolvemos. E outra, a inteligência artificial, nesse caso, não é nem que ela substitui, porque antigamente, como que a equipe da iluminação fazia? Ficava 2 caras de bote à noite, rodando aí o município, para ver onde tinha a lâmpada queimada. Olha o atraso. E sabe como que fazia? Você amarrava uma cordinha no poste, era assim. Aí o Dr. Paulo deu uma modernizada, começou a fazer com foto e geolocalização, e foi evoluindo. Agora, o carro nos mostra isso tudo. Então, é outro patamar. Pros motoqueiros na época, hein? Você tá doido. Não, e outra. Eu já vi cordinha amarrada assim, em poste. Não, e é algo que é recente, né, cara? Assim, você vê. E outra, a gente tá falando de algo recente e que muitos municípios grandes, cara, não tem essa tecnologia. Goiânia não tem o OSPA até hoje. Então, eu vou falar disso aí. Cara. Nós estamos com a nossa convidada aqui do OSPA, né, que é o Rio Verde 360. Flávia, quantos municípios no Brasil que aderiram à plataforma de vocês, ao Place, né? Dos que a gente já lançou, que eu não vou dar spoiler dos não lançados, Belo Horizonte, Maceió, Itajaí, Xangri-Lá e Rio Verde. 5 municípios no Brasil. É os que tá puxando PIB, amigo. E Rio Verde. Xangri-Lá arrebentando. Xangri-Lá eu queria morar. Belo lá. Horizonte explodindo. Itajaí nem se fala. Maceió também tá tendo próximo de explosão. Balneário Camboriú. Maceió explodindo. Cara, é a tendência. É o que o Pedro falou aqui. É eficiência, velocidade, economia do recurso público. Isso é gestão. Gestão com muita sabedoria e eficácia do dinheiro público. É saber que, às vezes, antes um custo desses, vamos dizer assim, com maneira respeitosa, dessas 2 pessoas que rodavam de moto aí à noite para verificar, cara, era risco de vida dos caras, entendeu? Às vezes era um trabalho não muito eficaz e depois, no final do dia, tinha que rodar ali para achar onde que tava, se você cara. pensar, Vinícius, hoje, vou jogar baixo, tá? 95% dos municípios brasileiros fazem dessa forma. Não, pessoas. ou mais, né? E esses mesmos caras, eles vão Sim. fazer todo o trabalho depois. Sim, em vez e na de, mobilidade urbana, eu vejo algo importante. Porque, assim, as pessoas reclamam de um buraco na porta da casa delas. Elas reclamam. Agora, elas não reclamam da parte de sinalização horizontal e vertical. Se a pessoa passa num lugar que o pare está um pouco apagado, ela não reclama disso. E humanamente impossível a gente ter pessoas rodando o município de Rio Verde e identificar todos os erros. A cidade tá crescendo Identifica muito, né? todos, é 100%. Faixa de pedestre. Tudo, identifica tudo. Você acha que se não fosse a inteligência artificial para identificar isso, humanamente não tem como. Você vai passar batido, a pessoa vai olhar ali, esse pare aqui e tal. Aí ela vê o pare que não tá pintado, mas ela não vê que a placa tá torta, que a placa tá danificada. Então, assim, o carro vê tudo. São
centenas de itens que ele identificou. Cara, é que Fecha assim, a porta da sua casa aí. que o carro tá vendo tudo. Ele vai identificar cara, as é luzes que queimadas nas nós portas no das dia a casas. dia, nós no dia a dia como rioverdense, obviamente a gente vê que tem uma evolução gigante. Mas quando a gente olha para esses detalhes que você falou, aí você vê o quanto que Rio Verde está sendo desenvolvida, o quanto que o recurso público está sendo bem gerido, Vanguarda. ele está sendo bem aplicado. Cara, é um negócio muito fantástico. Aí quando você junta tudo isso, aí você vai vendo assim que não é somente um ato que o município está fazendo, são vários deles que no atual conjuntura faz com que tenha êxito e que mais empresas como a Impasa e demais outras Chama, né, Vinícius? vem e faça investimentos de grande porte em Rio Verde, como a gente tem grandes outras empresas aí que tem previsto vir para Rio Verde. A gente fica sabendo porque a gente tem fundos de investimento fora de Rio Verde, enfim, que comenta, isso, tem informação, alguma coisa do gênero, cara. Mas é muito da função da responsabilidade com o recurso público sendo aplicado de maneira rápida, eficaz e econômica. E com muita transparência, cara. Tá louco. Sim. Parabéns. Uma coisa bacana, Fausto, só mais um complemento em relação a isso. Eu venho da iniciativa privada, assim como vocês. E um amigo meu, que já tá na vida pública há um bom tempo, não em Rio Verde, ele falou assim: Pedro, você participar de uma secretaria igual você vai entrar aí, é o seguinte: tem 5 angolas ali que você quer tocar elas. Se você não pegar 2, colocar debaixo do braço e acelerar, você vai tentar tocar 5 e não vai sair nenhuma. É muito burocrático, é muito difícil, não é fácil estar no poder público. O Fausto já teve, ele sabe, não é igual na iniciativa privada, você quer fazer, você faz. Então, já pensou, o Dr. Paulo, quando assumiu o governo, a prefeitura de Rio Verde com 128 homicídios, muitos não tomaram por facções criminosas, os números de Rio Verde eram extremamente, eram horríveis, entendeu? Aí você pega agora, quando o Dr. Wellington assume, Rio Verde teve ano passado 21 homicídios, todos solucionados com menos de 48 horas. Antes era assim, ó, carnaval, a turma daquele bairro viajou, ia lá, roubava 30 casas, 40 casas. Eu tô dando um exemplo da segurança pública, mas os avanços foram em todas. Tinha 3.000 crianças fora da sala de aula. Hoje, Rio Verde, conversei comigo há pouco tempo, tem 2.500 vagas sobrando de escola. O Dr. Wellington inaugurou 2 ano passado, vai inaugurar mais 2 esse ano. E foi referência no índice nacional, né? Ficamos atrás só do Sobral. Segundo melhor IDEB do Brasil é o de Rio Verde. Então, assim, o jeito que o doutor Wellington assumiu o Rio Verde foi de uma forma que deu oportunidade para ele conseguir trazer tecnologia e conseguir mudar o patamar da cidade. Dr. Paulo demorou, né? São 8 anos pra gente pegar Rio Verde, que vinha ali sofrendo com alguns problemas crônicos, e conseguiu colocar num patamar de 0 problemas básicos pra gente poder investir em tecnologia e avançar cada vez mais. Eu tenho uma pergunta que vai linkar as duas coisas, sim. Até posturas, por exemplo. Tenho todo o zoneamento da cidade, o cara, o que o cara pode construir, o que não pode. E às vezes eu construo minha casa, vem um abençoado e constrói um salãozinho de evento meio errado ali. O cara pode acessar o software e saber o que pode ser construído ali. Sem dúvida. E pode fazer a denúncia e já vê reivindicar que tem alguma coisa posturas. errada e já resolver. E pode parar a obra logo no começo. Pode? É possível? Pode. Isso aí é bacana, porque dá mais transparência, né? Dá mais transparência pro cidadão. Se o cara constrói ali um comércio irregular, por exemplo, um salão de eventos num bairro residencial que não pode. Tem que fazer o impacto de vizinhança. De vizinhança, tudo mais. Vai lá, ele vê que aquilo ali não pode ser feito ali, ele já chega com a prova na mão. Ele acessa o 360, vê o que vai ser o vizinho dele ali, o que pode, o que não pode. Pronto. E aciona o aplicativo. Código de posturas. Já entra no Rio Verde Digital, já faz a denúncia. É isso aí. Usa os dois aplicativos ao mesmo tempo. E a Flávia falou no dia do lançamento, né, gente? Rio Verde hoje, sem dúvida, é a capital do agro. É a capital da agricultura regenerativa. É a capital aí também do crescimento gigantesco, das cidades que mais cresce, tanto não só no mercado imobiliário, mas mais cresce no Brasil. E nós temos como objetivo chegar aí no final do mandato do Dr. Wellington com o Rio Verde sendo a capital da inovação também. A gente tem participado de muito evento, eu fui em vários eventos o ano passado, esse ano tem muitos para ir também. Fui nesse primeiro semestre, quero muito nos próximos meses aí.
E a gente tem sido referência quando se fala de tecnologia e inovação. Já topei a Flávia aí em alguns eventos Brasil afora. E realmente a gente tem participado com pioneirismo em vários assuntos da tecnologia. Primeiro, Gêmeo Digital, aplicativo um dos mais robustos do Brasil, carro inteligente para zeladoria e várias outras plataformas que estão por vir. A gente tem às vezes tem reclamação, mas é a evolução da cidade. O cara morava ali e agora tem um prédio. Às vezes o cara, antes de construir a casa dele, vai saber, ali vai poder prédio, o que vai poder aqui, para ele poder construir a casa dele ou não. E ele vai ter essa noção de o que é o zoneamento, ZR1, o que é ZR2, o que é Zona Estrutural 2, o que ele pode. Porque às vezes tem a surpresa, né? Eu construí minha casa aqui e agora vai ter um prédio. Eu não sabia. Ele vai poder saber onde ele comprar o lote dele, para saber que tipo de vizinho que ele vai ter, quem que vai estar em volta dele, que tipo de serviço que ele pode ter futuramente. Né? Então é o cidadão com tudo na palma da mão, né? Exato. Até rimou. E eu gostei da palavra, a questão da transparência, né? Isso é muito importante. A gestão pública, ela existe essa dificuldade, né? Aqui em Rio Verde hoje já está tudo digitalizado, é diferente, mas a população sente falta em muitos casos da transparência. Agora esse software vem mais ainda para firmar o compromisso de Rio Verde com isso, né? Com certeza, com certeza. E o que eu ia até complementar é até pensando 2027 ou 2028 a gente vai ter a revisão do plano diretor aqui, né? Uhum. Então, toda essa mudança que tu tá comentando, ela é bem comum quando a gente tem uma mudança na lei, né? Olha, esse meu bairro hoje aqui pode isso, mas será que amanhã não pode aquilo? Eu vou também conseguir visualizar isso e, enfim, participar, tomar decisões, né? Então, tudo que vocês estavam falando aqui só me lembra essa lógica de competição entre as cidades. Eu acho que às vezes o pessoal se esquece, né? Mas o mercado imobiliário, uma indústria, enfim, tu tá competindo. Sim. Só não tá competindo se tu esquecer que tu tá numa competição, mas tu tá, né? As pessoas... Eu tô em Porto Alegre. Se eu quiser investir ou em Rio Verde ou em Goiânia, as pessoas vão se perguntar isso, né? Eu vou investir em Fortaleza ou vou investir em Recife? Sim, ótimo. Então, cada uma dessas ações que a gente tá falando é um pontinho a mais. Se eu sou empreendedora, quero sair lá de Porto Alegre e vir aqui para Goiás, para qual cidade será que eu vou? Uma que tem segurança, uma que tem transparência, e tudo isso vai contabilizando na vida do empreendedor do outro lado também, né? Então não é transparência só por ser bonzinho. É transparência também por ser... E o tanto que malandro. atrai investimento isso. Porque o investidor, o cara mora lá em São Paulo, capital, e ele fala assim, ó, pessoal, eu quero investir, eu vou lá pra capital do agro, pra Rio Verde. Ele abre o Rio Verde 360, ele vê tudo ali, as informações. E antes dele entrar em contato aí com alguma imobiliária, com alguma coisa, ele já consegue entrar no Rio Verde 360 e ver. E na hora que ele vê que tem aplicativo, os números de segurança, os números de educação, os números da saúde, na hora que ele vê isso, gente, é absurdo a quantidade de atendimento na saúde que tem aumentado. Sabe por quê? Porque em Rio Verde não compensa ter plano de saúde. Hoje, a iniciativa privada, os planos privados da saúde, não conseguem ter a mesma eficiência da saúde pública municipal. Hoje nós temos o hospital público mais moderno do Brasil. Planos de saúde, é ele que tá falando, viu? Patrocina nós que bate nele mas eu não aqui. tô nem falando, Fausto. Eu não tô nem falando dos planos de saúde serem ruins. Tô brincando. Muito pelo contrário. É só Muito a parte do Eu tô riso. falando que é a saúde pública que avançou muito. E além disso, você vê, por exemplo, hoje, Rio Verde tem 250, 260 mil habitantes. Nós temos 600 mil cartão SUS em Rio Verde. Nós atendemos 28 assim, municípios. Que isso, Mas O cara só- mora em Mas Santa Helena, mas deságua ele aqui? fala que mora em Rio Verde. É Deságua assim, Fala o cara assim mora em dos Rio nossos Verde. imigrantes. Ai do Quando céu, você for- eu nunca imaginava isso, Ô, não. Vinícius, hein? quando Mais você for lá... futuro. Mas da população. 600 mil de SUS aqui? É. E é o município de Rio Verde que tem que, vamos dizer assim, Tem arcar que- com essas despesas? Tem que. Mas recebe do O nosso governo salário federal aí. também ou não? Não, tem repasse também. Mas Chega ao nível disso ou não? Supre? Vinícius, quando você for lá em Montevideo, Reforço você municipal. olha pra aquela pessoa e fala, ela é assistida por Rio Verde na saúde. Ele vai lá pra Rio Verde. é isso. É exatamente isso. Mas isso acontece quando a cidade evolui, o pessoal vai pra lá. Mas mesmo. Rio Verde, gente, está pra Goiás, como Ribeirão tá pra São Vender lote Paulo, pra esse Uberlândia povo, tá pra Minas, é isso. É isso.
eu quero levantar uma curiosidade aqui. Levante essa curiosidade, Gustavo. Obrigado. Flávia, ela é sócia fundadora do Place, né? Que é o software do Rio Verde 360. Ela Flávia, não vai vender. Para com isso. Flávia, você não quer vender um pedaço, não? Como que surgiu essa ideia, essa questão da criação do software? O que foi, assim, que levou vocês a pensarem, não, vamos desenvolver esse software? A Flávia é arquiteta, gente. Não sei se Veio da famosa dor, né? Então a gente vem... A nossa empresa ela foi criada dentro de um escritório de arquitetura, que é a OSPO. E dentro, né, da nossa área de arquitetura, a gente fazia exatamente o que os usuários vão fazer no Rio Verde 360. A gente recebia um terreno de um incorporador, né? O Vinícius passou ali para o nosso time de arquitetura avaliar um terreno, etc. A gente tinha que ir lá ler o plano diretor, não entendia nada, aí tinha que ligar para a prefeitura não atendia, marcava uma reunião só para semana que vem, toda aquela coisa, né? E eu mesma, especificamente, eu lembro muito que eu fui desenvolver um projeto em São Paulo. Aí também era mais jovem, né? E aí, sem muita experiência, fiz tudo perfeitinho e tal. Na hora, sim, o incorporador tava quase indo comprar o terreno e a gente descobriu um furo. Passava uma área de preservação, uma área de patrimônio, e aí quase trancou todo o negócio. E aí a gente pensou, opa, pera, por que a gente não viu isso aqui, né? Poxa, a gente não viu porque tinha não sei o que tava no governo federal, o outro que tava no governo estadual, mais 50 mil legislações que tinham que ter sido lidas. A gente leu 95%, mas faltou aquele 5% que poderia ter ferrado o negócio todo. E aí, olhando para isso, a gente falou, tá, acho que dá para botar a tecnologia nisso aí e tentar melhorar. Daí a gente montou a plataforma primeiro pro mercado imobiliário em São Paulo. E aí, montando pro mercado imobiliário em São Paulo, a gente começou a ver, olha, seria importante para as prefeituras, porque a gente precisa dos dados da prefeitura, dos dados das secretarias, meio ambiente, patrimônio histórico, todos esses dados eles têm que estar junto, né? E aí foi aí que a gente começou a trabalhar direto com as prefeituras. Não perde Muito o seu bacana, tempo, né? Não perde tempo de ninguém, não perde Quanto dinheiro tempo de tem? ninguém. Quanto tempo tem? A gente iniciou em 2020. A OSPA mesmo já tem 20 anos, mas 20 anos. A Place tem a OSPA 6, Place, então. né, que é a parte da tecnologia, tem 6 anos, É. né? O pessoal tá ouvindo e como que acessa? Já Hoje- tá liberado? Como é que é? Tá liberado, é só você entrar no site da prefeitura, que lá vai ter o ícone Rio Verde 360, ou então acessa direto, que é rioverde360.rioverde.go.gov.br. Pouco mais difícil, eu acho que é mais fácil a pessoa, ela dá um Google lá, Prefeitura de Rio Verde, já entra no site, ela vai ver ali a logo do Rio Verde 360 pra Ou dá um acessar. Google Rio Verde 360, Ou vai então no aparecer. Google Rio Verde 360. Pois é, e precisa fazer algum cadastro? Já tá livre pra usar? Não, você tem que fazer um mini cadastro, coloca ali nome, sobrenome, e-mail, enfim. E aí vai conseguir acessar. Então tem que fazer É esse bem pequeno simples, né, cadastro Flávia? ali, ou pelo Google, ou enfim. Coloca suas informações e já consegue acessar Hoje, abertamente. qualquer um pode um. brincar de desenhar na cidade. E grátis, E né? deve Isso é bom. brincar. Gratuito. Nós estávamos até conversando disso agora há pouco. O Place são quantas camadas no total São... que o software tem? O que a gente pode desenvolver são infinitas, né? É um desenvolvimento que é feito. Então, para o Rio Verde 360 vão ser 30 camadas. 30 Até agora foram camadas. implementadas só 8. Entendi. A gente fez essas 8 por querer, né, Pedro? A gente Sim. escolheu não implementar as 30 agora. Escolheu implementar só um pedacinho e deixar essa grande gordurinha para ir ser implementando no futuro. Então, todas essas outras camadas vão sendo adicionadas ao longo do Ou tempo. seja, para a população, 30 é muita coisa. É Tá difícil muita, imaginar o que Sim. que pode, né? A gente, assim, para a população ter uma noção, nós focamos nessa parte do mercado imobiliário mesmo e no que o cara precisa para ele conseguir construir, empreender e consultar. O segundo passo agora já entra a parte que vai nos ajudar na gestão pública, por exemplo, as escolas, os postos de saúde, atenção básica, atenção primária. Nós vamos também avançar para a parte da vigilância sanitária, não só do alvará, mas mapa de calor das endemias, avançar para a mobilidade urbana e ir avançando com todas as outras pastas. Nosso secretário de esporte nos cobrou, ele quer ter, agora nós temos ali todo dentro do Rio Verde Digital, você consegue marcar não só as iniciações esportivas, mas também você consegue marcar, olha lá meu afilhado, ó, passando ali já.
Nós conseguimos marcar não só iniciativa esportiva, mas também participar dos campeonatos, colocar time nos campeonatos. Toda a parte do esporte está dentro do Rio Verde Digital. Você não precisa ir lá, preencher formulário e tudo mais. E agora, o próximo passo da digitalização lá da Secretaria de Esportes é a reserva das quadras nos parques e praças. Isso é muito importante, que é a reserva de horário. Então, assim, estamos lançando agora no mês de junho o Parque do Atalaia, com 2 campos sintéticos, 2 quadras de areia, 2 quadras poliesportivas, um parque fantástico. Depois vai vir aí mais reformas de praça que vai ser colocado a quadra. O Dr. Wellington e o secretário Oromildes, eles são muito focados em trazer população pro esporte. Hoje, pra vocês terem uma noção, a Secretaria de Esporte tem mais de 10 mil vagas para crianças. Então é absurdo, proporcional. Como é que chama o secretário? Oromildes. Ah, o Genu. É o Genu. E a gente viu que ele quer mapear todas as quadras que nós temos nos parques e praças, para que ele consiga ter dentro da plataforma o controle de estudo, das reservas, da onde está sendo mais reservado, onde está sendo menos. Tudo isso vai estar dentro do Rio Verde 360. Pode ralar aí, dona Flávia. Na verdade, eu ia até complementar aqui falando mais para os nossos ouvintes, a gente conseguiria também adicionar outros tipos de camadas que não sejam só da prefeitura. Então, um dos pontos aqui que a gente quer no futuro é poder ter camadas mais voltadas para a área imobiliária. Então, de repente, hoje a plataforma ela não te diz qual terreno está vendo e qual não está. Porque isso não é uma informação que a gente tem. Isso era uma pergunta até mandada. Será agora. Que no futuro a gente não pode começar a ter, né? Lá fora tem. Lá fora a prefeitura fornece um mapa de o que está disponível, quantas pessoas moram em tal. Sim, nos Estados Unidos a gente tem isso aberto. De 3 quartos, quantas pessoas, quantas famílias moram ali, o adensamento tem isso tudo. É isso que eu ia perguntar. E uma pergunta que mandaram aqui. Vai ter valor do imóvel, valor venal, valor real, valor de comércio, valor de IPTU daquela zona, daquela região, daquele lote. Tem também? Como é que é? Tem, isso tudo já está dentro da plataforma. Porém, até a LGPD do município é responsabilidade da minha pasta também. Pois é, porque não vai poder, né? A gente não pode disponibilizar tudo para a população. Nós temos que tomar esse cuidado aí para não colocar informações sensíveis abertas ao público. Mas eu já deixo claro assim, ó, você tem ali, hoje o município, para a gestão ali da Secretaria da Fazenda, ele consegue identificar as zonas fiscais, ele identifica o valor venal, identifica o valor do IPTU, identifica a previsão de valor do IPTU para o próximo ano. Sim. E consegue fazer tudo isso, porém isso não está aberto ao público, né, Flávio? É algo que a gente ainda não conseguiu liberar. Mas à medida que a gente for vendo as normativas, desses dados sensíveis, o máximo de informações que a gente conseguir liberar para a população vai ser liberado. Por causa da LGPD. LGPD. Lei Geral de Proteção de perguntaram Dados. aqui. Infelizmente, porque eu não veria problema, por exemplo, em saber lá, porque às vezes o dono do imóvel, ele pode contestar. Eu não quero que as pessoas saibam quanto que eu pago de IPTU no meu imóvel. Esse ano a gente teve até um problema para a pessoa puxar o IPTU. Antigamente ela pedia para sei lá, pra secretária ir lá, meu WhatsApp é direto. Ia pra secretária ir lá e puxar. Agora é só com procuração, né? Não é assim. Eu só digito o código do imóvel e pego o IPTU. Você tem que ter um pouco mais de dados pra você pegar. Isso tudo é por causa da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vou fazer uma proposta aqui. Em todos os programas, daqui pra frente, a gente vai estimular o pessoal a utilizar o Rio Verde Digital, o Rio Verde 360. É um compromisso que a gente faz aqui. Porque se não utilizar, não faz sentido ter o negócio funcionando. Exato. E, inclusive, se o OSP quiser patrocinar o programa, tá aberto também. A gente fala com mais veemência ainda. Aí, ó, Flávio, a proposta. Mas, Flávio, eu conversei com a Flávia um tempo. Rio Verde, vamos fazer um pedido aqui ao vivo. Rio Verde não tem uma associação dos corretores das imobiliárias. E seria interessante... O Pedro sugeriu de fazer reuniões agora com os gestores das imobiliárias. Sim. Não tem como fazer com todos os corretores. A ideia é fazer com os gestores de imobiliários. Então, vamos aproveitar o programa para deixar o pessoal atento que vai ser chamado para explicar o benefício que é o corretor utilizar, o gestor de imobiliário utilizar isso. E eu não sei se dessa questão da importância de ter uma associação dos corretores ou se a gente consegue juntar baseado na utilização do programa. Então vamos... O que você acha? O que você sugere aí pra gente resolver essa questão, Flávio? Porque não tem aqui um perfil específico. Pra falar a verdade, Flávio, assim...
não sei se a Flávia concorda, a associação em si, eu não sei se tem a necessidade. Não vai existir também, né? Isso é mais difícil. Agora, os corretores saberem da plataforma e usarem a plataforma é bom para todo mundo. Não só é uma oportunidade que o município está proporcionando, como é uma oportunidade para eles ganharem dinheiro e gerar mais negócio aqui no nosso município. Hoje, uma pessoa, até estava conversando com o Gustavo, uma pessoa lá tem interesse em montar um posto de combustível. O cara já chega ali e ele faz esse filtro que a Flávia falou. Ele consegue ver todos os lugares, porque tem a lei municipal que tem que ter 500 metros de distância de outro posto, tem a parte ambiental que tem distância de córrego. O cara dentro da plataforma, do Rio Verde 360, ele já consegue identificar quais são as áreas disponíveis para posto de combustível. E a pesquisa de mercado. Naquele bairro ali, é um bairro gigante, tem só 2 postos, enquanto naquele bairro é um bairro menor que tem 4. Então ali naquele bairro eu acho que cabe. Então os corretores, eles têm que olhar com carinho para essa plataforma, que vão ajudar eles e muito, né? E a gente vai tentar atingir o máximo. Vamos aí conversar com as imobiliárias para mandar os seus gestores e os gestores replicarem sobre o Rio Verde 360 para todos os corretores das suas imobiliárias. Já fica proposta aqui que a gente fica com a responsabilidade de colocar pelo menos 600 corretores lá no auditório lá da UniRV. Marca a data, vamos alinhar posteriormente, a gente faz esse compromisso. É isso aí, agradeço. Legal. Agradeço. Eu acho que vocês são fundamentais para nos ajudar a fomentar isso, e eu já agradeço a ADM por ter... Vocês que descobriram a plataforma, né? E nos auxiliaram aí em todo o processo de contato com a Flávia, com o pessoal, e agora estão se comprometendo a fomentar a plataforma. A gente fica muito feliz aí, agradecido. Deixa aqui o abraço do nosso prefeito, ele que falou lá no dia do lançamento, né? Vocês são um exemplo aí a nível nacional mesmo, pelo companheirismo de pensar também não só a viabilidade financeira dos negócios de vocês, mas pensar também a cidade como um todo. Nós também moramos aqui, criamos nossos filhos aqui, todo mundo quer o bem da cidade. Isso eu acredito que vale mais do que a gente pensar na viabilidade financeira do meu negócio. A ADM é o exemplo disso. Vocês poderiam ser concorrentes e vocês são parceiros. Tem espaço para todo mundo e todo mundo quer o bem da cidade. Então vocês realmente são um exemplo. Dr. Wellington falou algo no lançamento que é interessante, né? Para as pessoas que estavam lá no momento, mas serve para a população. A gente não tem noção da dimensão que é o Place. Ele falou mesmo. A questão do tanto de informações, serviços e diversas situações que ele oferece, né? Então, vale a pena pegar e começar a ter curiosidade de mexer, pesquisar, ver o que ele oferece, porque isso, de fato, pode ser uma transformação aí para a forma de trabalhar da pessoa, né? Tem outra sugestão. Você falou, e eu te dou parabéns, é uma ideia, primeira vez que eu ouvi, falei, será que é boa ideia? É ótima ideia. O 60 mais conectado. Às vezes vê pai, mãe, vô apanhando e poderia resolver os seus problemas ali muito mais simples. E não tem noção de usar. Sim. Talvez ao invés de reunir, pode fazer a reunião, às vezes fazer essa capacitação do OSPA dentro de cada imobiliária, você acha que seria interessante? Tô só bolando aqui, não tem ideia. Eu acredito que a gente pode focar nas imobiliárias maiores, que tem um número maior de pessoas. Eu acho que é uma excelente ideia. E depois a gente fazer também um evento maior, como o Vinícius sugeriu. Eu acho que as duas coisas fica legal. Começa com o evento e aí, por demanda, vai puxando. Porque só o evento também é pouco. Não falando que o evento é pouco. O evento, sim, 600 pessoas, a gente faz aquela primeira pincelada. Uma grande parte vai começar a usar a plataforma, vai aprender sozinho e as coisas vão fluir. Mas vai ter algumas particularidades da pessoa queria fazer uma pergunta e lá não teve oportunidade. A pessoa queria dar uma sugestão e não teve oportunidade. Então eu acredito que a gente pegar aí as maiores imobiliárias e as menores, às vezes, junta 3, 4 menores, que tem uma quantidade menor, pra gente ir em loco e discutir mesmo. A pessoa vai assim, mas não tem isso, eu acho que isso aqui deveria mudar, eu acho que é uma excelente ideia. E a gente conta com vocês. Você já me mandou a lista das imobiliárias de Rio Verde e a gente vai, através dela, começar a entrar em contato. A questão de maior, gente, não é de melhor. É maior em quantidade. É maior a quantidade de pessoas. Isso. Porque a gente otimiza o treinamento, faz o evento e, por demanda, a gente vai começar lá na imobiliária Rei. Ixi, é a maior do Brasil. E que tanto imobiliária que Rio Verde tem, hein? Eu passei 60. Passei 70, não foi? 73 imobiliários hoje. Gente, é muita imobiliária.
As pessoas não têm noção do tanto imobiliário que tem. Muito lote para vender, muita gente para comprar, precisa dos corretores, né? Não, corretor é fundamental. Pode falar, Vinícius. Não, Eu tô vendo que você tá com vontade. Bom, tem mais coisa para falar, mas já deu tempo já. Chegamos ao final. Agradecer você que ficou até o final, você que pegou um pedacinho. Nosso vídeo aí tá no YouTube, essa entrevista. Então, utilizem, brinquem, usem, tenha curiosidade de fuçar, de mexer, de baixar o aplicativo, o Rio Verde 360 e o Rio Verde Digital. A cidade está na sua mão para fazer uma cidade melhor. Seja educado, não jogue lixo na rua, use o Rio Verde Digital, use o Rio Verde 360. Você quer ganhar dinheiro? Você quer prospectar um negócio? Você quer saber se o seu investimento, o seu lote que você comprou vai valer, onde ele está localizado, o que ele pode virar, o que ele pode valorizar? Tá aí tudo na sua mão. Não dá bobeira não. Usa o aplicativo, baixa, testa, brinca. A gente vai falar isso agora todo sábado. E você, corretor, tá na hora de abrir o seu celular. Tem mobile, o 360? Ainda não, né? Ainda não. Também não tem como, né? É muita informação para ver na tela do celular. No computador. Então, obrigado a você que tá aí, ouvindo a gente, assistindo a gente. Nos sigam, adem.rv, adem.rio verde. Derrubaram a nossa página, secretário. Depois queria um apoio aí para ver quem fez essa sacanagem com a gente. A IA, né? A inteligência artificial. Queria usar essa IA da prefeitura. fizeram IA lá no... E então nós estamos de volta no Instagram, adem.rioverde. Estamos no YouTube, no TikTok. Eu deixo a palavra do TikToker com vocês. Obrigado, bom almoço, bom sábado a todos. Pessoal, quem acompanhou até o fim aí, eu, Gustavo Baptista, junto com meus companheiros de bancada aqui, os convidados especiais de hoje, a gente agradece você que está conosco até agora. Se perdeu algum momento, vai lá no YouTube, essa entrevista está no ar. Como o Fausto falou aqui, nós tivemos que alterar os nomes, né? Agora é Rio Verde, é adem.rioverde, antes era adem.rv. Sacanearam com a gente aí. Mas enfim, vamos voltar aí mais forte do que antes. Obrigado a todos que acompanharam. Até o próximo sábado, 11 horas da manhã. Vinícius Kerley da Rei Empreendimentos Imperial, Top, Montresol. Um bom almoço a todos, muito obrigado. Fausto, valeu pela oportunidade. Gustavo, Pedro, Flávia. Valeu o prefeito Wellington Carrijo por ter adotado aí e ter essa visão, cara, espetacular, essa visão de futuro, essa visão no qual a gente consegue tangibilizar com quanto que o nosso município está cada dia mais bonito através de um time muito comprometido, querendo sempre entregar mais. Então, na verdade, a população de Rio Verde agradece e muito obrigado aí por estarmos juntos nessa jornada, porque no final do dia nós também queremos Rio Verde pujante, Rio Verde bonita, Rio Verde crescendo e estamos juntos aí. O que você precisar, a ADM está sempre para servir tanto a vocês e a população de Rio Verde. Então, um bom almoço aí. Meu amigo. Pessoal, é um prazer estar aqui. Tô sempre com as portas, como diz o Dr. Wellington, as portas da prefeitura estão escancaradas para vocês da ADM. Da rádio também. Da rádio também. E a gente fica muito feliz, né, de poder participar e contribuir com o empreendedorismo da nossa cidade, com o mercado imobiliário, com essa cidade que cresce muito e a gente tem avançado cada vez mais. Uma situação que eu acho que a gente não falou, Flávia, lá você consegue fazer a viabilidade financeira dos negócios também. Isso é muito importante para os corretores na hora de convencer aí os empreendedores a investir. Você coloca o valor que você vai pagar no lote, o valor que você vai gastar na construção e quanto que você tem que vender esse imóvel que você está construindo para você ter a margem de lucro que você necessita. Há pouco tempo eu tive em uma imobiliária de um amigo e ele estava desenvolvendo com IA ali uma plataforma para ele conseguir mostrar para os clientes o potencial de ganho se ele investisse e tal. Hoje, a prefeitura apresenta isso para todos vocês de forma gratuita.
Então, pessoal, baixem aí o nosso aplicativo Rio Verde Digital para ter acesso aos serviços públicos, isso é uma coisa. E também entrem aí no site da Prefeitura, Rio Verde 360, esse é pelo computador que vocês vão ter acesso aí a um gêmeo digital da cidade de Rio Verde. Muito obrigado a todos, Fausto, Gustavo, Vinícius e Flávia aí por estar trazendo essa oportunidade da gente trazer mais tecnologia para a população. Flávia. Boa. E até complementando muito do que o Pedro falou e já agradecendo, acho que isso mostra também a gente é uma startup, né? A gente falou aqui a empresa, enfim, mas é uma startup. E eu acho que a Prefeitura de Rio Verde vem trazendo incentivos para startups, mas uma coisa é trazer incentivo e outra é realmente acreditar e contratar e fazer desenvolvimento. Então a gente agradece muito pela parceria. E aí fica aqui o apelo, a gente já falou 50 vezes, mas vou repetir, Pode né? falar 51. Mas fica o apelo pro mercado, não só sobre usar o sistema, né? Porque aqui a gente tá dando só o primeiro passo. Se ninguém usar, vai ter sido terrível. Então, precisa usar, mas a gente é muito aberto também, né? O Pedro tá aqui, eu também, todo mundo tem ali o nosso WhatsApp, consegue mandar. Dentro da própria ferramenta a gente vai ter uma parte ali, já tem uma parte ali com feedbacks. Então a gente deixa 100% aberto, porque como eu falei, ainda tem um monte de camadas a serem implementadas. Então tem o corretor, tem o incorporador, tá utilizando, arquiteto, engenheiro, enfim, tá utilizando e pensou, putz, acho que poderia ter mais essa informação, ter mais aquela informação. Passa pra gente, a gente vai dar um jeito de ter, porque é realmente o que a gente tá buscando, a gente tá indo com bastante foco para fazer essa ferramenta ficar realmente bem útil. Então, obrigado a vocês pela oportunidade também de a gente poder estar conversando com tanta gente aqui. Ótimo. A gente vai fazer com os corretores e fazer com os arquitetos e engenheiros também. Né? Combinado. A gente conversa com todo mundo aí. Obrigado, até o próximo ADM Informa. ADM Informa, seu programa sobre mercado imobiliário, tendências e oportunidades.